Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa eleitoral feita pela Quaest, né, que é muito ruim para o Lula, embora a Quaest, vocês saibam, seja aquele instituto que gosta de ajudar o Lula. Mesmo nessa situação, o Lula ficou com uma posição ruim, principalmente porque, se você olhar aqui a aprovação do governo Lula, que vinha dando uma subida, estacionou, parou de melhorar, ou seja, chegou no teto do efeito Canadá dele. Como eu falei para vocês, essa é a tendência em todas as pesquisas, ele subiu um pouquinho, depois cair, e aí o problema é esse, porque ele sabe que daqui para frente, esse escândalo com o Trump, essa briga com o Trump e coisa e tal, rendeu alguma coisa até aqui, mas daqui para frente só deve render derrotas para o Lula. Então a situação deve piorar para o Lula daqui para frente. Essa é a grande diferença. Eu vou falar para vocês também sobre alguns outros pontos dessa pesquisa que são interessantes aqui da gente analisar também. O pessoal às vezes fala assim, Peter, mas você não acredita nessa pesquisa, que a pesquisa é tudo falso e não sei o que lá. E não, eu falo para vocês de fato, é lógico que isso aqui é feito em porta de presídio, essas pesquisas são todas para ajudar o Lula. Mas no final das contas, tem algumas informações que a gente pode tirar daqui, apesar do pessoal tentar ajudar o Lula. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Hélice do Chapéu do Lula, Nababo Binho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, a aprovação do governo Lula, ela tinha dado uma melhorada, ela caiu bastante até o início do ano, aí tinha dado uma melhorada com o tal do efeito Canadá, né, com o Lula batendo no Trump e coisa e tal, e chegou aqui e estacionou. Parou em 46, o aumento da última medição, que foi em agosto para agora, não teve mudança nenhuma. E por que isso é uma preocupação para o Lula? Primeiro porque a desaprovação ainda é maior que a aprovação. Então ele continua sendo desaprovado pela população brasileira, né? Então não resolveu o problema dele. E mais do que isso, ele sabe que a partir de agora a situação tende a piorar, né? Porque vai vir toda a pressão econômica derivada das tarifas do Trump. O que tinha de positivo das tarifas do Trump já veio. Agora é negativo, né? Aqui, ó, essa aqui é a análise do pessoal da própria Quaest, falando aqui, ó, o Lula vê recuperação de popularidade interrompida e julgamento trouxe mais problemas do que soluções para Bolsonaro, diz o diretor da Quaest. O que ele quer dizer com isso? A gente vai ver que também o julgamento do Bolsonaro mostrou que a maior parte das pessoas ainda considera que é injusto o que está acontecendo com ele, mas diminuiu o número das pessoas que considera injusto isso, tá? Então, ou seja, não melhorou muito a situação do Bolsonaro, mas isso é esperado também. Por que isso é esperado? Como eu falei para vocês, isso era o que eles esperavam com o fim do julgamento, que é se formar o consenso social de que Bolsonaro é culpado mesmo, deixa para lá e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, a queda foi muito pequena, a mudança foi muito pequena depois do julgamento do Bolsonaro, mostrando aquilo que eu falo para vocês. É o pessoal que assiste televisão que está caindo nesse papo. O pessoal que assiste televisão continua caindo nesse papo, continua indo aí para o espaço do consenso social de que Bolsonaro é ruim e coisa e tal, mas isso não fez efeito de forma significativa. Então tá aqui, ó, o diretor da Quaest, Felipe Nunes, afirma que a pesquisa divulgada nessa quarta-feira mostra que a recuperação de popularidade do Lula, iniciado com o tarifaço do Trump, foi interrompida. Parou em determinado ponto, né? Parece que o efeito do tarifaço bateu no teto. A popularidade do Lula, do governo, ficou estável, mesmo em 49, apontando que Lula tem saído melhor que o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados diante do embate com os norte-americanos. Então, ele está dizendo aqui, ele está chamando atenção para o fato de que, numa outra pergunta, ele pergunta quem é que está lidando melhor com a questão do Trump, o Lula ou o Bolsonaro? E é uma pergunta que simplesmente não faz sentido no final das contas. Então, ele está dizendo aqui que a maior parte das pessoas diz que ele está lidando bem com o Trump e coisa e tal, mas isso é uma besteira, isso não faz nenhuma diferença no final das contas. Essas perguntas muito complexas, pesquisa de opinião, cara, é coisa simples. Você começar a fazer perguntas muito complexas, o pessoal simplesmente não tem resultado nenhum dessa história, né? Aqui, ó, Nunes destaca que, como toda pesquisa que mostra estabilidade, o governo tem motivos para comemorar e para se preocupar. Não, ele só tem motivos para se preocupar. Porque ele esperava, lembra, a grande aposta do Lula é que o efeito Canadá ia ajudar ele. Há algum tempo que ele imaginava que isso ia acontecer e estava esperando esse baque do Trump, achando que isso ia melhorar a popularidade dele. E não vai, né? Os programas parecem ter perdido efeito político, é o que eu falo para vocês sempre. Há muito tempo que essa ideia do Lula de fazer programa Minha Casa Minha Vida, não sei o que lá, gás para todos. Se você pegar
toda a motivação do Lula agora, todas as propostas que ele tem para melhorar, é tudo isso. É gás para todos, Minha Casa Minha Vida, acabar com a conta de luz, não sei o que lá, não sei o que lá. E essas coisas não resolvem. Porque o que acontece? O que o pessoal vê nisso? Né? Eles veem nisso que, bom, beleza, eu posso trocar o Lula de qualquer forma. E por outro lado, esses programas aumentam a inflação. É a inflação que faz a diferença. É aumento de preço que faz a diferença no final das contas. Então o Lula continua focado em programas, não vai conseguir melhorar a situação, a tendência é piorar, né? Aqui, ó. Mas a economia continua pesando contra. Não é coincidência que a recuperação do governo foi interrompida justamente quando a percepção sobre a inflação parou de melhorar. Não, é mais do que isso, como eu falei para vocês, esse pessoal está achando que o governo Lula melhorou por causa do efeito Canadá. Pode ter tido algum efeito nisso daí, né, pela briga com o Trump, mas o fator é justamente a questão da economia. Olha só que curioso, se você olhar aqui esse gráfico, né, deu aqui a piora para o Lula a partir de dezembro e depois agora melhorou um pouquinho e parou aqui. Se você olhar um outro gráfico que tem mais aqui embaixo, que é justamente a questão da inflação aqui, ó, o preço dos alimentos no mercado no último mês. Repara como é que, quando estava subindo o preço dos alimentos, piorava o caso aqui. Justamente do final do ano para cá, o preço dos alimentos subiu muito, então a popularidade do Lula caiu. Aí agora, a recuperação, o tal do efeito Canadá, foi justamente porque o preço, pelo menos, não estava subindo tanto, diminuiu um pouco a inflação. Né? E aquilo que eu falei para vocês, esse é o efeito do tarifaço. O tarifaço fez uma diminuição da inflação aqui no Brasil. Por quê? Porque a pessoa que tinha que exportar carne para os Estados Unidos agora tem que vender no mercado brasileiro. E no primeiro momento ela tem um monte de carne, tem que vender a baixo preço, não tem alternativa. Mas isso não dura muito tempo, isso é um fator temporário. Rapidamente a pessoa ou consegue outro lugar para vender, ou então não vai produzir mais, porque não vale a pena produzir um negócio para vender barato. Você quer vender pelo preço que te dá o lucro. Então, é um efeito temporário, que durou esse tempinho aqui, coincidiu com a briga com o Trump, então o pessoal achou que isso era o efeito Canadá, mas a minha visão é que foi muito pouco. Isso daqui é que importa no final das contas. O preço dos alimentos no mercado é o que importa. E por isso que eu digo que as estratégias do Lula são suicidas, porque ele fica nesse negócio de aprovar bolsa disso, bolsa daquilo outro, e luz para todos, gás para todos, quer aprovar agora passagem de ônibus gratuita e coisa e tal. Um monte de coisa que ajuda algumas pessoas, mas sem dúvida alguma. Mas o que acontece? Como o governo gasta mais dinheiro com isso, machuca o equilíbrio fiscal, acaba piorando a situação como um todo. Então você acaba tendo mais inflação para todo mundo. Então algumas pessoas são beneficiadas pela medida, mas a grande maioria das pessoas é prejudicada pelo aumento da inflação. E aí você fica nessa situação aqui. É a inflação que importa no final das contas, a verdade é essa. E de fato, né, a gente tem uma população que é mais politizada agora, que discute mais política, mas a verdade é que a inflação ainda é o grande termômetro no final das contas, né? Então, o conhecido como pai dos pobres deixa de ter esse atributo e pode ser fatal para o incumbente. O Lula pode se ferrar nessa. Outra coisa que ele falou aqui sobre Bolsonaro é que mostrou que consolidou a percepção de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Muito pequena diferença. Se você olhar aqui na pesquisa, fala sobre golpe de Estado aqui, ó. Aqui, ó, de 50% foi para 55%, de 38% foi para 30%, manteve em 38%. Então, essa ideia que consolidou que teve uma tentativa de golpe de Estado, olha, o problema era esse, eles esperavam muito mais do que isso, eles esperavam que quando o STF condenasse o Bolsonaro, não, agora tá certo. Para quem assiste televisão, isso é uma certeza, não, agora confirmou que teve golpe do Bolsonaro, condenou e coisa e tal. Então, para o pessoal que está na televisão ainda, essa visão do consenso social aconteceu. Mas o problema é que a maior parte das pessoas não está na televisão. Aí você quer ver um negócio engraçado? Eles botam aqui uma coisa aqui, ó. Uma coisa importante, eles falam também, a maior parte das pessoas ainda considera que a pena foi exagerada do Bolsonaro, né? Mas enfim, isso aí é detalhe. Aqui, ó, hábitos de mídia. E aí que tá a coisa muito engraçada nessa história, né? Mostra aqui a quantidade de pessoas que se informam pela televisão e pelas redes sociais. E o mais engraçado é que você vê aqui que o pessoal lulista se informa muito por televisão. Né? Isso aqui é uma coisa bastante sintomática. Né? O pessoal mais à direita se informa mais com rede social do que com televisão. Ou seja, o que acaba fazendo diferença nessa história? É justamente o rompimento dessa doutrinação que você tem na Rede Globo, que você tem nas redes de televisão, que por aí, dos jornais tradicionais. Né? Esse pessoal bota uma mensagem muito forte contra o Bolsonaro, que não sei o que lá. Então, o pessoal que é lulista é justamente o pessoal que não assiste, não vai na rede social e assiste muita televisão. Quanto mais você caminha aqui para a direita, aqui, ó, menos você tem gente vendo televisão e mais você tem gente vendo redes sociais, né?
E aí, qual que é o problema disso para o Lula no longo prazo? Para a esquerda, de forma geral, no longo prazo? É que a tendência é cada vez mais gente se informar pela rede social, cada vez menos gente se informar pela televisão. Então, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de diferença tende a gerar um problema para o longo prazo nessa história toda, né? Enfim, o fato do Bolsonaro ter piorado um pouquinho é esperado, como eu falo para vocês, é o efeito do consenso social que eles esperavam. Não, agora que foi condenado, para quem está na televisão, esse efeito aconteceu, só que são poucas pessoas relativamente na sociedade que estão vendo televisão ainda. Então não teve um efeito tão grande assim. O pessoal, ainda tem muita gente que acredita em tentativa de golpe. Outra coisa que é importante é ver a questão de como é que foi feita essa pergunta, porque a gente não sabe como é que foi feita exatamente essa pergunta aqui, mas mesmo que tenha sido exatamente essa pergunta feita aqui, para pensar. Eu sempre falei para vocês que houve alguma tentativa, que tinha gente querendo golpe no governo e entre os apoiadores do Bolsonaro, eu nunca tive dúvida disso. A questão é, Bolsonaro não fez parte disso daí, Bolsonaro não está ligado nisso, né? A segunda pergunta aqui aparece exatamente o tal do efeito do consenso social. Colocaram, não, porque teve a decisão do STF, então agora já está certo. Então você repara que teve aqui um aumento, mas um aumento pequeno. Eu acho que eles esperavam muito mais do que isso, tá? Eles estavam contando que ia ter um aumento muito maior das pessoas que consideram Bolsonaro participando desse evento. Não teve, né? Aqui, ó, teve perseguição? A maior parte acha que teve perseguição contra Bolsonaro. Que o processo judicial contra Bolsonaro foi imparcial, teve perseguição política. Teve perseguição política. A maior parte ainda acha isso, embora tenha diminuído também, como eu falei, o efeito do consenso social acontece. Muita gente passou a se guiar pela decisão do STF nesse termo, né? Então, essa pesquisa aqui é uma pesquisa que é muito ruim para o Lula, mostra que chegou no topo o que ele podia ter de vantagem, agora vamos ver como é que se comporta a inflação. Esse é o problema para o Lula. Ele continua torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, a tendência é chegarmos em 2026 com uma inflação descontrolada e a chance muito pequena para o Lula. Teve uma outra pesquisa da Futura também, que falou sobre candidatos, e o Lula ganhava de todo mundo na pesquisa, né? E, de novo, eu não sei como é que foi feita essa pesquisa, mas o fato é que acho pouco provável que isso se reflita em 2026. Agora, pode até ser alguma coisa, como eu falei, devido a essa questão do julgamento do Bolsonaro e da questão do recuo da inflação, pode ter tido algum impacto aqui, mas não vai fazer muita diferença no final das contas. A inflação é o que importa. E a inflação tende a piorar justamente pelo descontrole fiscal do Lula, que só aumenta, né? Bom, teve outra pergunta aqui que você acha que é certo o governo Lula defender a soberania do Brasil frente aos Estados Unidos? Não, cara, que pergunta é essa, né? O governo brasileiro tem que defender a soberania do Brasil frente aos Estados Unidos mesmo, né? A questão é que eles querem dizer que é o Lula que está fazendo isso, é o Lula que está defendendo e coisa e tal, sendo que não, né? É o governo brasileiro que está defendendo. O Lula está só atrapalhando tudo ao insistir em brigar com o Trump, está defendendo da forma errada a coisa, né? Outra coisa, 41% rejeitam a anistia e 36% são a favor para todos, inclusive Bolsonaro. Aí tem aqui a pesquisa, é uma outra pesquisa que fala sobre anistia, mas está aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de anistia? Contra anistia, a favor da anistia para todos, inclusive Bolsonaro. Fica bem perto aqui, tá? Não está longe isso daqui, não. E lembra que você tem que considerar nessa história também que esse negócio de contra-anistia, tem que ver como é que é feita essa pergunta, porque no final das contas, anistia completa, eu digo, né, os crimes contra danos também, ou seja, crime de dano ninguém quer anistia para crime de dano. Os danos, quem quebrou coisa tem que pagar pela quebradeira que fez e coisa e tal. A anistia é para aqueles crimes absurdos de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Enfim, no final das contas, somando essas pesquisas todas aqui, eu achei muito positivo, tá? Mostra que até a Quaest não está conseguindo segurar mais as mentiras para o Lula. O efeito Canadá flopou e a tendência daqui para frente é piora para ele.